Sabe os cascudos, aqueles peixes de fundo que comem resto de comida, limpam os aquários, não precisam ser alimentados? Não, né? Esse peixe não existe. Hoje nós vamos falar porque a gente precisa alimentar os cascudos com ração de verdade. Oi pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês a Novopleco, uma ração específica e exclusiva para os peixes cascudo, que são peixes que todo mundo gosta e todo mundo tem no aquário. São peixes coringas que a gente consegue usar em várias montagens, desde aquários de ciclídeo africanos, amazônicos, o pessoal põe até em lago. São peixes muito resistentes que a gente consegue realmente adaptar em muitos ambientes. Mas um erro muito comum no aquarismo é acreditar que esses cascudos, por serem peixes que ficam no fundo, né, eles têm a boquinha voltada para baixo e vão fazer mesmo a limpeza e tirar algas e recolher pequenos fragmentos de alimento no aquário, o pessoal acha muito que eles se alimentam de cocô de peixe, de sujeira, de coisas que sobram no aquário, e isso não é verdade. Alguns são detrívoros, né, que são peixes que se alimentam de carcaças, né, de peixe que morre no aquário, uma curbícula, né, qualquer animal, camarão. Nem todos são assim, alguns são totalmente vegetarianos e só vão se alimentar de algas e dos resíduos ou de um limo que se forma sobre os troncos naturais. E todos eles têm uma demanda nutricional alta como os outros peixes, e é muito comum a gente ver cascudo passando fome no aquário. Isso porque eles são peixes, como a gente falou, que se alimentam no fundo, e quando a gente tem os peixes rápidos de natação que se alimentam muito rápido, o pessoal que controla bem a comida, usa a ração em quantidade, talvez acaba não notando que não sobra alimento para o cascudo. E sim, ele vai comer as algas, vai comer o limo dos troncos, mas isso não é o suficiente para nutrir um cascudo. É muito comum casos de ataque, né, dos cascudos serem agressivos com os peixes do aquário, e justamente pode ser por conta de fome. Existe no mercado rações específicas para cascudo, e hoje eu vim falar para vocês da Novopleco, que é uma ração da JBL, é uma ração premium e que é exclusivamente voltada para os cascudos. E elas vão ter umas vantagens e uma facilidade para a gente administrar. Por quê? Primeiro são comprimidos, que afundam bem rapidamente no aquário, então a gente consegue jogar para o cascudo, né, jogar perto. Eles normalmente têm hábitos de se esconder num lugar específico do aquário, então a gente pode jogar ali onde ele fica. Uma dica legal é a gente usar essa ração à noite, porque a maioria dos cascudos tem hábitos noturnos e, claro, alguns cascudos se adaptam muito bem no aquário e começam a vir pegar o alimento na hora que a gente alimenta os outros peixes. Esse é o cascudo que a gente consegue notar se está se alimentando, ver se ele está gordinho, se não está ficando com a barriga murcha, né, vazia. Mas alguns cascudos se escondem muito. E nesse caso a gente tem que observar o comportamento dele e de repente começar a usar desse artifício de jogar o alimento só quando perto do horário de desligar a luminária ou até quando já desligou. E jogar sempre no mesmo lugar, às vezes o cascudo aprende ou já fica por ali normalmente e ele vai se alimentar. Essas pastilhas, como vocês podem ver, ela tem um formato exclusivo da Novopleco, é diferente das outras pastilhas da JBL. E uma coisa que vocês vão notar é que ela é muito dura. E isso tem um motivo, né? Na natureza, você vai ver, muitos dos cascudos têm dentes e isso foi feito de propósito, para que ele tenha o hábito de quebrar. Isso é importante para controlar o crescimento dos dentes e reproduzir um hábito natural que esse animal teria na natureza. É normal eles comerem coisas muito duras na natureza e a gente acabou reproduzindo na ração isso por esse motivo, né? Porque na natureza a gente tem essa demanda de gastar os dentes dos cascudos, que eles gastam lá, e no aquário às vezes não gasta, porque só come um alimento mais mole e o dente começa a crescer muito, pode ser um problema. Outra coisa que é muito interessante nessa ração e é exclusiva para os cascudos é que tem 10% de extratos naturais. E são esses extratos que se formam no limo das madeiras que ficam submersas nos rios. Que é quando a gente fala que quando a gente tem um cascudo no aquário, a gente tem que pôr troncos naturais. E isso é bom e é verdadeiro, porque esse tronco forma um limo e o ato de remover esse limo do tronco faz ele ingerir fibras e uns extratos da madeira que são fundamentais na digestão deles. Eles têm uma microbiota no intestino que depende disso e isso vai ajudar muito na digestão dele. Essa ração reproduz isso. Não que você não precise ter os troncos são sempre bem-vindos, vão oferecer abrigo, esconderijo, mas aqui a gente vai ter uma nutrição mais completa. De maneira geral, a gente vai oferecer a ração para os cascudos especificamente no intervalo que você acha que é viável. Pode ser um dia sim, um dia não, ou até todos os dias, desde que você não deixe sobrar, porque como a gente vai alimentar normalmente à noite, é uma ração específica, os outros peixes vão comer se você jogar durante o dia ou se eles aprenderem a comer, mas
se a gente vai jogar à noite nesse esquema, é melhor a gente controlar, né? E pôr uma pastilha por cascudo e ir controlando para que não sobre. Mas não sobrando não tem problema, você consegue achar aí a sua rotina de alimentação e garantir que seus peixes não vão ficar magros, com fome, podendo vir até atacar os outros peixes por conta disso. A gente aqui na Aquática adora os cascudos, como a maioria dos aquaristas. A gente tem um aquário que a gente tem vários deles. Cascudos são legais, até falei isso no último vídeo aí, porque a gente pode ter um de cada, né, num animal que a gente precisa ter cardume, então a gente pode fazer uma coleção e ter um de cada, tentando entender o tamanho, né, o espaço que tem no seu aquário para você ter, porque eles crescem bastante. A gente tem um aquário aqui que tem alguns deles, estão muito bonitos, e a gente tem alimentado ele com a Novopleco, então eles estão habituados a caçar essas pastilhas. A gente normalmente alimenta à noite, mas hoje a gente vai colocar as pastilhas aqui para vocês verem eles se alimentando. As coridoras e todos os peixes de fundo também vão conseguir se alimentar com essas pastilhas, né, que afundam rápido, e vai ser bom para qualquer tipo de peixe de fundo, apesar de essa ser uma ração específica para cascudo. A gente tem um vídeo no nosso canal falando tudo sobre os cascudos, as espécies, várias questões de comportamento, tamanho, tipo de alimentação. Procura lá que ele é bem completo. A Novopleco é a ração que a gente traz da JBL para o Brasil. Você vai encontrar aí nas melhores lojas. Se você tiver dificuldade, pergunta aqui que a gente indica uma loja na sua região. Continuem assistindo os nossos vídeos, compartilhem, ativem as notificações e sigam as nossas redes sociais. Até o próximo!